Estabelecemos contato. Senhor Eduardo Cury, muito bom dia. O senhor já pode me ouvir aí? Já sim, Glauco. Bom dia para você. Bom dia a todos os amigos da SP Rio. Um prazer recebê-lo aqui. A você que acaba de chegar ao Abre Aspas, nós passamos a falar agora ao vivo com o deputado federal do PSDB, representante do Vale do Paraíba na Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cury. Senhor Eduardo, a gente sabe que a agenda, com certeza também ao senhor deve estar bastante apertada, porque nós vivemos um tempo aí difícil, um tempo praticamente de guerra a todos nós. Muito mais nesse momento, a Câmara dos Deputados tem uma função absolutamente relevante e imprescindível junto a toda a população e aos eleitores para que todas as medidas sejam de fato e rapidamente tomadas para que a gente, o mais rápido possível e dentro das possibilidades, debelemos essa pandemia aqui dentro do nosso estado. Particularmente, senhor Eduardo, com relação aqui ao Vale do Paraíba, o senhor como representante, como o senhor está vendo essa situação e o que nós podemos esperar para um futuro breve aí dentro da sua atuação na Câmara dos Deputados? Glauco, Douglas, olha, muito preocupado com essa questão da pandemia, não só aspectos sanitários e do impacto na saúde da vida das pessoas, mas também no aspecto econômico, nos empregos e como as pessoas vão sobreviver nesse período difícil, principalmente de quarentena. Os números do coronavírus aqui no Vale ainda são baixos, graças a Deus. Infelizmente, nós tivemos a primeira morte certificada, com certeza, por coronavírus em São José dos Campos na data de ontem, né? Infelizmente, o número de casos vai crescer, não só aqui no Vale, mas também em todo o Brasil, porque existe um certo retardamento entre você contrair o vírus, ele se manifestar em segmentos mais suscetíveis à doença, pessoas que têm mais idade ou mais fragilidade. Então, existe uma certa linha do tempo. E nós ainda não chegamos nesse ponto. Então, a primeira questão é mobilizar todos para que se previna em relação ao coronavírus, para que evite sair de casa somente em situações absolutamente necessárias, ou aquelas pessoas que trabalham em ações, em trabalhos absolutamente essenciais. Então, tem essa parte sanitária. Agora, Glauco, Douglas, a gente precisa também preparar o dia seguinte. Nós não vamos conseguir ficar muito tempo em quarentena, em confinamento, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam tocar suas vidas, e elas dependem disso, grande parte delas depende disso para o seu sustento. Nós temos uma grande informalidade no Brasil, grande parte das pessoas trabalha, tem renda, mas na verdade não é uma renda formal, e esse Brasil, ele vai ter que continuar uma hora. Então, nós temos que nos preparar para isso. Perfeito. Deputado, como está o trabalho, a atuação do senhor nesse momento? A gente sabe que as votações presenciais estão interrompidas, mas como é que está o trabalho do senhor na atuação contra o combate ao coronavírus? Essa semana foi divulgado que os deputados federais aqui de São Paulo destinaram uma verba específica ao Estado. Como é que foi essa atuação e as demais do senhor aí em Brasília? Douglas, olha, na verdade, eu estou muito chateado porque há um mês atrás, antes mesmo do coronavírus ter atingido o pico na Itália, eu já tinha números da China, eu tenho bastante contato com a China, eu faço parte de uma associação Brasil-China, e nós já tínhamos os números da China, e eu já sabia, nós já tínhamos todos os dados mostrando que seria uma epidemia que se transformaria numa pandemia e que todos teríamos que tomar atitudes, né? Infelizmente, muita gente demorou para perceber isso, mesmo no governo, demoraram para perceber isso. E eu, para você ter uma ideia, há 50 dias atrás, eu preparei um plano, conversei com deputados, falei, olha, isso vai chegar no Brasil, nós temos que nos preparar, nós temos que nos antecipar, né? Eu me reuni com os 3 prefeitos, falei com os prefeitos do Vale, de uma forma até sigilosa, eu não queria criar pânico. Há 50 dias atrás, eu me reuni com os prefeitos, falei para eles se prepararem. O prefeito Felício, só para dar um exemplo aqui de São José dos Campos, o prefeito Felício preparou um mega plano de emergência, não divulgou, por quê? Para não criar pânico na população. Por minha sugestão, ele comprou respiradores, a Prefeitura de São José comprou respiradores de reserva, preparou locais, deslocou
por exemplo, deslocou toda a pediatria do Hospital Municipal para o Simontouro, que nesse momento não está sendo utilizado porque as pessoas não estão indo fazer a sua fisioterapia por causa do confinamento. Ou seja, tudo isso, quem na verdade prestou atenção e se mobilizou, tomou as medidas mais cedo. E em Brasília, eu prevendo uma crise econômica, eu fiz um documento e procurei 2 ministros de Estado que eu tinha acesso, o ministro do governo Bolsonaro, procurei deputados influentes e procurei até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e listei aquilo que era necessário. Eu estou falando isso há 50 dias atrás. E disse que nós íamos ter uma grande crise econômica. Essa crise ia demandar que nós tivéssemos que botar muito dinheiro na mão das pessoas na ponta, né? Para pessoas que não iam poder trabalhar, idosos que iam ter que ficar em casa para comprar alimentação. E isso ia demandar dinheiro que o governo não tem. E dentre essas medidas, eu falei, a primeira, que é simbólica, nós, deputados, teríamos que abrir mão do nosso salário, parte do nosso salário. Isso eu fiz há 50 dias atrás. Há um mês atrás, há 3 semanas atrás, a revista Cruzoé descobriu e publicou isso em alguns jornais. O presidente Rodrigo Maia noticiou que estava estudando a questão uma colaboração dos salários dos deputados, que foi uma ideia minha. Eu não estou querendo nem aqui fazer propaganda da minha ideia, nada disso não. Estou querendo explicar que eu, há 50 dias atrás, estava alertando que nós tínhamos que correr para preparar o Brasil para essa situação. Bom, na parte de saúde, o governo correu atrás e agora uma série de medidas na direção positiva estão acontecendo. A questão das pessoas, da orientação das pessoas ficarem em casa, os dados da pandemia no mundo, eles são ruins, mas no Brasil eles não são tão ruins assim, né? Em que pese nós não temos chegado no pico da curva, mas ainda não são tão ruins. Por exemplo, em São José dos Campos nós só tivemos, infelizmente, mas só tivemos uma, até agora, é importante dizer, uma cidade de 700 mil habitantes, né? A Lombardia, Milão, que tem mais ou menos quase próximo do tamanho de São José dos Campos, teve já 2.000 mortes, só na região de Milão. Então, nós conseguimos tomar providências antes de países até do primeiro mundo. E nós estamos agora, desde a semana passada, Glauco e Douglas, votando como deputado, e já estamos votando as medidas emergenciais remotamente. Então, eu estou com esse computador aqui falando com vocês. Eu tenho outro que fica só ligado na Câmara. Nós já vamos começar uma sessão agora às 11 horas de votação, da mesma forma que votamos ontem até às 10 da noite. Uma série de medidas para ajudar as pessoas que não estão podendo trabalhar nesse momento. Perfeito. Esse documento que o senhor escreveu há 50 dias atrás, qual o motivo que o senhor acha que não foi levado para frente? Houve aí omissão por parte do presidente da Câmara ou por parte do governo? Porque agora a gente já está chegando aí num momento mais elevado dessa curva de crescimento e daqui a 2 semanas está previsto o pico. Você acha que nessas 2 semanas aí, antes do pico aqui no Brasil, de caso, esse documento possa entrar em votação? Olha, na verdade agora tem um monte de gente, já tem mais de 8 projetos protocolados com a minha ideia. E que é ótimo, eu não quero ser dono da ideia, é importante que aconteça. Não, o presidente da Câmara foi o único que levou à frente a minha ideia. Ele falou, Eduardo, eu estava desesperado, eu mandei um WhatsApp para ele, né? Ele me retornou e falou, Eduardo, eu concordo integralmente. Nós temos que convencer o Paulo Guedes, porque para explicar um pouco para as pessoas, para ter agilidade disso, ela tem que vir por uma MP, uma medida provisória, porque uma medida provisória, quando o governo edita, ela tem vigência imediata. Fica valendo a partir do momento que o presidente assina, né? Em que pese a gente ter 120 dias para votar, mas ela fica valendo. Se fosse uma lei da Câmara, né, além do trâmite ser demorado, ela só tem validade a partir da sanção do presidente. Então, o que ele falou é o seguinte, Eduardo, nós temos que convencer o Paulo Guedes para que o governo edite uma medida provisória com o nosso compromisso de aprovação aqui. E naquele momento, o ministro Paulo Guedes não estava ainda, ele não tinha entendido da gravidade da situação. Tanto é que ele ficou no Rio de Janeiro 10 dias e só foi para Brasília ontem. Hoje é quarta-feira, né? Isso. Ele só foi a Brasília na segunda-feira. E nós brigando, eu com vários deputados, inclusive deputados do próprio PSL, do partido do presidente, a Bia Kicis, o Marcelo Manato do Novo, nós implorando para o Paulo Guedes, vá para Brasília, fale para a população, já avise o que você vai fazer. Mais do que fazer, se você comunicar e avisar o que você vai fazer, as pessoas já se tranquilizam. E o governo demorou muito para fazer isso, para acordar para o problema, acordou.
mas eles achavam que na verdade era uma gripe pequena e que as pessoas iam voltar a trabalhar no dia seguinte. Mesmo que não houvesse a orientação do confinamento, da quarentena, as pessoas estão com medo, as pessoas estão evitando de sair, porque quando fica sabendo uma notícia que uma pessoa da sua idade também foi internada e morreu, as pessoas começam a perceber que aquilo realmente pode chegar próximo dela. Então, o governo acordou, né, editou medida provisória, que foi negociada com os deputados. Essa medida já está valendo, e a primeira delas, que é a distribuição de R$600, podendo chegar a 1.200, para as pessoas que não têm nenhum tipo de renda, basicamente o pessoal do Bolsa Família, o pessoal informal, o pessoal que está desempregado. Esse tipo, falta o presidente, nós estamos aguardando o presidente Bolsonaro assinar a sua sanção, né, e operacionalizar. Eles estão prometendo para a semana que vem, mas nós achamos que esse dinheiro tinha que chegar na mão das pessoas essa semana. Perfeito. Deputado, temos uma participação especial aqui, o nosso comentarista convidado, o doutor Sebastião, hoje não pôde estar aqui, porque em razão exatamente do isolamento do coronavírus, mas ele manda uma pergunta para o senhor. Deputado, na minha opinião, existe um tripé para um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ponto 1, relacionamento com o Congresso. Ponto 2, situação da economia. Ponto 3, apoio popular, sendo que o apoio popular está muito relacionado com o desempenho da economia. Você acha que nesse momento podemos ter um ciclo de impeachment se iniciando? A pergunta do nosso comentarista convidado, doutor Sebastião. Olha, a análise dele está correta, ou seja, você tem que ter uma série de condições para que haja o impeachment de um presidente. O Brasil está craque em impeachment, né? Nós já tivemos 2 nesses últimos, o Collor e a Dilma, recentemente, e um presidente preso que é o Lula. Então o Brasil, nós só tivemos um presidente, depois da redemocratização, que terminou seu mandato e não foi preso, que ou não foi acusado de corrupção, ou não foi preso, foi o Fernando Henrique Cardoso. Todos os outros eleitos não terminaram o seu mandato ou foram presos. Então, o Brasil é bastante instável. Eu não vejo as condições para o impeachment do presidente Bolsonaro nesse momento. Mesmo porque a primeira condição é ter cometido um ato de gravidade legal, né, nas funções de presidente. Eu acho que isso não está configurado, né? Em que pese, para você caminhar com o processo de impeachment, você realmente precisa de todas as condições, como bem dito o doutor Sebastião. Mas a primeira delas, que é um ato de legalidade, foi o caso da Dilma, que maquiou as contas, ela emprestou dinheiro para o governo mesmo, mentindo nas contas, falseando documentos para que isso pudesse ocorrer, e só foi estupim. Obviamente ela saiu. Por quê? Por causa da roubalheira, porque das condições políticas e tudo mais. Isso são uma série de fatores, mas o fator inicial foi uma ilegalidade para o processo se iniciar. Eu não vejo nesse momento essa condição clara em relação ao presidente Bolsonaro. Pode acontecer no futuro? Pode. Eu não vejo nesse momento motivação para impeachment. Perfeito, muito obrigado, deputado. Deputado, para a gente já indo aqui para o nosso final da nossa entrevista, que a gente precisa liberar o senhor aí daqui a pouco para votar, né? O senhor, obviamente, é um deputado federal que atende a todo o país. Mas como o senhor vê a situação aqui da sua base eleitoral? Como é que está a situação aí do Vale do Paraíba nesse enfrentamento ao coronavírus, na sua opinião? Olha, eu tenho tido mais contato com as cidades maiores, porque o vírus ele chega pelas cidades maiores primeiro, onde você tem maior adensamento, né? Então, o fato do vírus estar numa cidade maior não quer dizer que essa cidade esteja trabalhando mal em relação ao vírus. Exemplo de Nova York, exemplo de Milão, na Itália, que é a segunda cidade mais populosa da Itália. No Brasil é São Paulo, porque o aeroporto internacional, o maior aeroporto internacional do Brasil, onde chegou o vírus, é em São Paulo. Então, é natural que a cidade de São José, Taubaté e Jacareí sejam aquelas que tenham uma responsabilidade, uma atenção maior. O que eu fiz, o que eu posso fazer, há 50 dias atrás eu já conversei com os prefeitos tomaram as providências necessárias, eu estou acompanhando, eles estão de parabéns pelo que tem feito até agora, e o que eu fiz, da minha parte, eu tenho brigado para que os recursos que venham para a região cheguem rápidos, e eu transformei todas as minhas emendas em saúde para ataque ao coronavírus. Ontem tivemos a notícia, o governo federal está liberando, antecipando a liberação desses recursos, eles já estão chegando às prefeituras. Ontem prefeitos já me ligaram dizendo: Eduardo, o dinheiro está chegando, e o dinheiro vai ser todo para coronavírus. E você disse uma outra notícia no início do programa, nós, deputados de São Paulo, temos também uma emenda chamada emenda de bancada, são perto de 200 milhões de reais.
Metade dela estava em saúde, metade dela estava em outras áreas. Nós decidimos essa semana mudar e todo esse recurso está indo para a saúde do Estado de São Paulo, principalmente para a compra de respiradores e equipamentos de proteção para os nossos profissionais de saúde, que, diga-se de passagem, têm sido os verdadeiros heróis. Nesse momento, nós temos que proteger quem está cuidando da gente, que são os profissionais de saúde. Senhor Eduardo Cury, a SP Rio Mais agradece a sua participação aqui no Abre Aspas desta quarta-feira e aqui ratificamos a nossa posição e lembrando e sabendo que a postura e a posição dos senhores é absolutamente relevante agora para todos aqueles cidadãos, repito, e eleitores também, que se sentem fragilizados no momento em que não só o Brasil, não só a nossa região, o mundo inteiro passa por este enorme problema dessa pandemia. Então nós desejamos ao senhor e a todos aí um excelente trabalho, sabendo que temos aí uma digna representação lá na Câmara dos Deputados, sabendo que nós passaremos por isso aí. Muito obrigado, senhor Eduardo Cury, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Glauco, obrigado, Douglas, e um abraço a todos os nossos ouvintes e acompanhantes da SP Rio Mais. Muito obrigado, muito bom dia.